Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde o principal evento esteve no Banco Central Europeu, mas onde também tivemos outros eventos importantes, como o debate entre Kamala Harris e Donald Trump, os dados da inflação nos Estados Unidos, e ainda assistimos a vários rebalanceamentos, digamos, das expectativas de cortes de taxa de juros por parte do mercado relativamente ao Fed nesta semana. Começamos logo pelo debate entre Kamala Harris e Donald Trump, em que inverteu aqui um pouco a tendência de voto que começou por estar para Donald Trump. Depois de Kamala Harris, quando chegou ao debate, já vinha praticamente empatado com o candidato republicano, mas que depois deste mesmo debate, em que grande parte da comunicação social lhe deu, digamos, a vitória dentro deste mesmo debate, acaba por estar ligeiramente à frente nas intenções de voto dos norte-americanos. Isto irá, obviamente, ter continuação nas próximas semanas até à data eleitoral, que vai com certeza impactar no sentimento dos investidores em geral, no mundo em geral. Tivemos também os dados da inflação que saíram um pouco mistos, digamos que a inflação global nos Estados Unidos caiu, como esperado, de 2,9 para 2,5, aliás um bocadinho abaixo, inclusive do esperado, com a inflação mensal a subir de 0,2%. Já a inflação subjacente em termos mensais subiu ligeiramente para 0,3%, mas manteve os 3,2% na medida anual, mantendo, digamos, em expectativa os investidores e o mercado em geral, que teve praticamente toda a semana a levar as yields obrigacionistas em baixo, ou seja, uma continuação de uma corrida às obrigações, digamos que cada vez acreditando mais na possibilidade de cortes de taxa de juros fortes por parte da Reserva Federal. Expectativas essas que acabaram por terminar a semana 50-50 para um corte de 25 ou um corte de 50 pontos, quando chegaram no início da semana a dar quase como certo um corte de apenas de 25 pontos. Mas o mercado estava todo a olhar bastante, ou a esperar, pelo Banco Central Europeu, que fez aquilo que era esperado, ou seja, cortou a sua taxa de depósito dos 3,75 para os 3,5, estreitou o tal corredor entre a taxa de depósito e a taxa de refinanciamento de 50 para 15 pontos, o que levou a taxa de refinanciamento a ficar nos 3,65. Também, tal como esperado, a senhora Lagarde não deu qualquer orientação futura, e as projeções que todos nós esperávamos acabaram por sair muito em linha com as anteriores projeções feitas em junho, com muito poucas alterações e alterações de muito pouco montante, ou seja, fica tudo em aberto. A senhora Lagarde também não retirou, digamos, o que o mercado está a projetar, que de alguma forma é mais um corte de 25 pontos até ao final do ano. Isto nos mercados acionistas acabou por se refletir no início da sessão, no início da semana, alguma aversão ao risco, mas que foi melhorando até ao final da semana. O mercado asiático foi o que teve mais indeciso, por assim dizer. Temos aqui assim o Nikkei a ganhar cerca de 0,5%. Já os mercados europeus e norte-americanos estiveram a negociar em alta, com o Eurostock 50 a ser o que liderou ganhos na Europa, ganhou ligeiramente acima de 2%, e o Nasdaq foi quem liderou os ganhos nos Estados Unidos, terminando a ganhar à volta de 6%, ligeiramente abaixo. Cá, em Portugal, o PSI também teve uma performance bastante razoável, ganhou cerca de 1,8%, isto com a ajuda da EDP Renováveis, que voltou a ganhar aqui a cerca de 4,5%, e a Galp, por outro lado, foi quem mais pressionou o PSI ao perder um pouco mais de 2%. No mercado cambial, digamos que o dólar foi o perdedor desta semana, já o ganhador desta semana foi o iene e também o peso mexicano. Já lá vamos. Para já, o dólar iene voltou a cair em força, ou seja, voltou a fazer novos mínimos e continua, digamos, com o iene a ganhar, com expectativas crescentes de cortes de subidas de taxa de juros, desta vez, por parte do Banco do Japão. Já o euro-dólar
acabou por terminar a semana ao nível praticamente onde tinha começado, ali à volta de 1,1080 aproximadamente. Isto depois de ter vindo a fazer um novo mínimo das últimas semanas, com a tal situação em que o mercado estava a descontar, começou por descontar, digamos, os tais 25 pontos de corte de taxa de juros nesta próxima reunião da Reserva Federal. Um dos pares que, digamos, se sobressaiu esta semana foi o AUD suíço, principalmente em que este par teve alguma evolução positiva, muito à custa de os ganhos do dólar australiano e também das perdas do franco suíço que se registaram durante esta semana. Já do outro lado, o peso mexicano, que tem vindo a ter fortes perdas, esta semana o peso mexicano ganhou cerca de 4%, tanto face ao dólar como também face ao euro. Nos mercados das commodities, tivemos o ouro a fazer um novo máximo histórico, aqui acima dos 2.580 dólares por onça de ouro, com um ganho semanal acima dos 3%. Já o petróleo teve uma semana bastante volátil, fizeram-se novos mínimos do ano. Aliás, o Brent chegou pela primeira vez a negociar abaixo dos 70 dólares, pela primeira vez desde dezembro de 2021. No entanto, acabaram por recuperar no final da semana, com um mercado mais positivo, digamos assim, com as perdas também do próprio dólar também a impulsionarem aqui um pouco o mercado de commodities, e portanto o Brent acabou por terminar a semana acima, com um ganho quase de 1%, e o WTI ainda acima disso. Bom, para esta semana que vai começar, de facto, é a semana dos bancos centrais, é, como eu disse já anteriormente, o Fed e os outros. Vamos ter aqui alguns dados económicos. Eu salientaria a inflação tanto no Reino Unido como no Japão, que saem exatamente no momento anterior às reuniões às reuniões desses mesmos bancos centrais. Vamos também ter, apesar do Banco Central Europeu ter sido a semana passada a sua reunião, esta semana são inúmeros as intervenções verbais por parte dos vários membros do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu. Provavelmente nós já os ouvimos na sexta-feira e vamos continuar a ouvi-los durante esta semana, digamos, a continuar a reiterar a tal situação do mercado, digamos, eu creio que tentarem arranjar um caminho para continuar o mercado a acreditar em mais um corte de taxa de juros lá mais para o final do ano. Vamos ter inúmeros bancos centrais, como eu já disse. Alguns bancos vão manter as suas taxas de juros. O caso do Norges Bank vai ficar nos 4,5%. O Banco Central da Turquia, que vai manter nos 50%. Temos outros bancos que vão subir taxas de juros. O caso do Banco do Brasil, que depois de quase 2 anos a cortar taxas, é esperado aumentar a sua taxa Selic este mês, aliás, esta semana, em 25 pontos base. E também, por outro lado, o Banco Sul-Africano está no sentido inverso, está no sentido de praticamente todos os outros grandes bancos, ou seja, de cortar a sua taxa de juros de 8,25% para 8%. De facto, o mercado está a olhar mais para os 3 principais grandes bancos centrais globais: a Reserva Federal, o Banco do Japão e o Banco de Inglaterra. No Banco de Inglaterra é o primeiro dos 3, e o mercado espera, de facto, aqui que o Sr. Andrew Bailey mantenha a sua taxa de juros inalterada nos 5%. Provavelmente o mercado vai estar a tentar ver qual será, digamos, a orientação para o próximo corte de taxas de juros. No Banco do Japão há muita especulação se haverá ou não haverá uma subida de taxa de juros mais rápido do que se pensa. Em princípio, o mercado estava a apontar para, no final do ano, uma subida de taxa de juros, mas o mercado, neste momento, o grande consenso é que o Banco do Japão, no último dia desta semana, vai manter a sua taxa de juros nos 0,25%. Mas, obviamente, que o mercado está bastante atento e bastante mais, digamos, preocupado, por assim dizer, é com o que vai acontecer na Reserva Federal. E na Reserva Federal vamos ter várias coisas. Para já vamos ter um corte de taxa de juros, é seguro praticamente.
Agora, a ideia será 25 pontos base ou 50 pontos base? Essa é a grande primeira questão. Depois, os dot plot, vamos ver como é que se vão alinhar com as expectativas neste momento dos mercados monetários, que já apontam para 125 pontos de corte de taxa de juros até ao final do ano. Ora, isso equivaleria a dizer que teríamos 2 cortes pelo menos de 50 pontos em cada uma das próximas reuniões e outra de 25. E, portanto, vamos ver até que ponto é que esses dot plot da Reserva Federal também vão alinhar e vão dar alguma orientação ao mercado. Para já, o mercado chega aqui completamente dividido, estão a 50% de probabilidades para um corte de 25 pontos, 50% de probabilidades para um corte de 50 pontos. Já o referi anteriormente, eu estou mais nos 25 pontos, no entanto, eu sei que, digamos, a escolha é uma escolha bastante difícil por parte do Fed. 25 pontos, caso alguma coisa corra mal, pode ser acusado de ter reagido tarde demais. Por outro lado, um corte de 50 pontos poderá, de alguma forma, assustar um pouco o mercado, com o mercado a acreditar que o próprio Fed já não acredita no tal soft landing e está mais com receio de alguma contração económica, de alguma recessão, nomeadamente com o mercado do emprego. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!